Agora vamos ouvir o que diz o presidente Lula, já que o governo federal começou agora a última reunião ministerial do ano e a gente confere a abertura com o presidente Lula. Vamos conferir. E num governo que tinha 14 ou 15 senadores, num Senado 81, aconteceu. Aconteceu pela persistência de cada um de vocês. Aconteceu pela capacidade de conversa que vocês tiveram, pela capacidade de argumentação. Aliás, eu falei para o Trump fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países. E assim nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável. Embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no país. É como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza, como se fosse o Grêmio Internacional, como se fosse Atlético Mineiro e Cruzeiro, sabe? Ou seja, Flamengo e Vasco. Tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, sabe? A não ser em momentos extremos. E esses momentos extremos é as eleições que se aproximam o ano que vem. O ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolherem que tipo de país eles vão querer. Vão ter que escolher. E aí é muito importante uma coisa que nós temos que mostrar. Nós começamos esse governo falando a palavra reconstrução e união. Ou seja, a gente pegou um país desmontado, a gente começou a reconstruir e a gente trabalhou muito a questão da união. Depois, no começo desse ano, a gente começou a falar que a gente estava, plantando e que esse ano seria o ano da colheita. Então nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar, todas. Pode faltar uma ou outra, mas que não deu tempo de anunciar, nós vamos saber como é que nós vamos tratar o ano que vem. Mas o dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu na verdade. É importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. E eu acho que nós temos uma força extraordinária. Se a gente for analisar o que os bancos públicos brasileiros fizeram, a gente vai perceber que há décadas os bancos não faziam a capacidade de investimento que estão fazendo agora. Todo tipo de investimento. E nós precisamos fazer muito mais, porque a minha teoria é que pouco dinheiro na mão do povo resolve o problema. Não tem macroeconomia, não tem câmbio. Se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o nosso problema. Está resolvido o problema da industrialização, está resolvido o problema do consumo, está resolvido o problema da agricultura, está resolvido o problema da inflação. Ou seja, eu acho que o que nós vamos demonstrar de lição ao povo brasileiro é que, na hora que a gente consegue fazer com que o dinheiro circule, e eu não vou falar de número, porque esse número, o Haddad é que vai falar, na hora que a gente faz com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país. A verdade nua e crua
é que nós acabamos com a invisibilidade do povo pobre desse país. Nós acabamos com a invisibilidade de um povo que só era reconhecido em época de eleição. Ou seja, hoje as pessoas estão tendo o direito de comer 3 vezes ao dia, as pessoas estão tendo o direito de ir ao cinema, as pessoas estão tendo o direito de ir ao cinema porque também nunca se investiu tanto em cultura como se investiu nesses 3 anos, num país em que não existia mais Ministério da Cultura. Então, essa reunião de hoje é para que todos vocês tenham um quadro real do que aconteceu nesses 3 anos, possivelmente... Portanto, aí o presidente Lula fazendo a abertura da última reunião ministerial do ano, no qual os seus ministros falam um balanço, né, das suas pastas, trazendo aí os acertos, os erros também.